Glória a Deus, amada igreja. Graça e paz. Continue nesse espírito de oração. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor Deus, tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo de eternidade, e tu és Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que se ache em nós um coração sábio. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade aqui hoje, Senhor. A sua palavra é eterna, Senhor, e a sua palavra dura para sempre, Pai. A sua palavra, Pai, é mais afiada que espada de dois gumes, Senhor, que faz divisão entre o espírito e a alma, Pai. Ela entra onde a mente humana não entra, Pai. Ela entra onde a psicologia do homem não entra, Pai. Ela entra para trazer restauração, para trazer transformação, para trazer cura sobre nossas casas e sobre nossas famílias. Amém? Amados, se eu pudesse voltar a muitos anos atrás, ao poço de Jacó. Quem é Jesus para você hoje, amados? Quem é Jesus para a sua casa? Quem é Jesus para a sua vida? Se eu pudesse voltar a muitos anos atrás, a buscar água no poço de Jacó, eu encontraria a mulher samaritana com seu cântaro vazio, dizendo: Jesus é a água da vida. Se eu pudesse estar diante da multidão, ou junto com a multidão, quando Zaqueu desceu daquela árvore, ele estaria dizendo que Jesus é a salvação da minha família. O soldado romano disse: Jesus é a minha autoridade. Lucas diz: Jesus é o médico dos médicos. Pedro diz: Jesus é o Filho do Deus vivo. Jairo disse: Jesus é a ressurreição da minha filha. O gadareno disse: Jesus é a minha libertação. Paulo disse: Jesus é a renovação da minha mente, e eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou. Se eu pudesse estar na ilha de Pátimo com João, ele estaria dizendo: eu vi, no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, semelhante ao Filho do Homem, e era ele, Jesus de Nazaré. O que João viu? João viu que a cabeça e os cabelos de Jesus já não estavam mais envoltos em sangue por causa da coroa de espinho. João viu que Jesus já não estava com seus olhos tristes por causa do pecado, mas que os seus olhos eram como chamas de fogo. João viu que a sua boca já não estava mais muda como um cordeiro mudo, mas que a sua boca era como de muitas águas. João viu que nas suas mãos já não estavam mais furadas, mas que em suas mãos estava o cetro de justiça que reinará a todas as nações. João viu que seus pés já não estavam mais sangrando por carregar o lenho maldito, mas que os seus pés eram como de latão reluzente, resplandecendo toda a sua santidade, resplandecendo todo o seu amor e manifestando o seu reino. Amém? Glória a Deus. Amado, eu sou um arauto de Deus. Eu preciso glorificar o nome de Jesus. Eu preciso falar que Ele vive. Estava agora 1 hora na sala de oração e eu vi que tem alguns arautos, né? A Glair, o Rude, o Elias. Nós estávamos orando, e essa é a oração que eu sempre faço: Senhor, levanta no meio de nós arautos, homens e mulheres, e levanta no meio dos jovens. Essa é a nossa oração para os jovens: que levante arautos, que tenham coragem de pregar a verdade de Deus, que tenham coragem de dizer não para o pecado. Amém? Mas antes de começar a palavra, amados, quero cumprimentar algumas pessoas especiais. Primeiro, o Espírito Santo, seja bem-vindo. A Serena do Thiago, amém, está na igreja. O filho do Hélio e da Dani, o Daniel, nasceu ontem, está em casa e já não veio para o culto. Ontem foi para casa, né? Mas já não veio no culto, tá? Então amanhã tem grupo familiar e ele vai vir para o culto. E o pastor Arno, mais uma graduação essa semana, agora ele é doutor em liderança cristã. Mais um doutorado pela Universidade da Flórida. Amados, eu não alcancei, estou correndo atrás. Sou bacharel em teologia, estou pensando em fazer uma pós. Estou correndo atrás, é igual correr atrás do Alice e da Ju. Mas eu não chego, mas eu tô atrás, entendeu? E outro testemunho interessante, amados, sobre a oração por 3, amados. Eu tive muitos anos dentro daquele cartãozinho de oração por 3. Muitos anos o pastor Saulo orou pela minha vida. Compartilhava semana passada com os jovens que a razão pelo estar aqui é porque conheci
o pastor Saulo. E é a razão de eu também estar aqui, porque eu conheci o Thomas. Então, a razão pelo amar tanto a Deus, porque eu conheci essas pessoas. Talvez você tenha o privilégio de estar sentado e tenha alguém que está aqui por causa de você, amados. Isso é um privilégio, amados. Então, que as pessoas queiram conhecer esse Jesus, amados. Eu não quero encher essa igreja, eu quero encher essa igreja de pessoas cheias de Deus, cheio de avivamento, que o avivamento é o verdadeiro retorno à palavra. Amém? E nós somos, amados, a geração que prega no presente momento o evangelho. Amém? Gostaria de falar um pouco, amados, sobre a unção. Unção, mistério, né? Salmo 63. De todas as palavras bíblicas que a gente ama e conhece, como santidade, como consagração, unção. Quando a gente fala unção, ela vem carregada de força, e de poder e de mistério. Muitas vezes não conseguimos explicá-la. Mas hoje eu gostaria de falar de uma unção eterna. Diz assim, Salmo de Davi, com o título Sede de Deus. É o Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida e de farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém os que procuram destruir a minha vida, descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegra em Deus, que por ele jura, se gloria, pois se depara a boca dos que proferem mentira. Amados, Salmo de Davi. Davi tinha percebido um lampejo do poder de Deus, um lampejo da glória e da unção de Deus, e agora está anelando por eles. Porém, como ele poderia obter esse poder e esta glória? Davi declara que a sua carne almeja a Deus, declara que a sua alma se sente sedenta por Deus, declara que seu espírito estava à procura de Deus. Davi sempre lembrava do dia que tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Amados, se eu pulo hoje, amados, é porque eu sei que Jesus quebrou as correntes que prendiam as minhas pernas, amados. Se eu posso glorificar o nome dele, eu sei porque ele santificou os meus lábios para que eu possa invocá-lo, para que eu possa proclamá-lo. Davi sempre ansiou em conhecer mais de Deus. Mas o que é a unção, amados? O que é a unção? Deus derramou água sobre a terra seca e separou o seu espírito, formando o homem. Vemos aí a primeira unção. O óleo, amados, é um símbolo líquido, era usado para marcar uma pessoa. Em Eclesiastes 9:8 diz assim, que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, amada igreja. O óleo de unção era usado para marcar 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas, como separação para o ofício, como separação para o chamado. Os israelitas construíram o tabernáculo no deserto. Amados, não tem como eu explicar aqui o que é o tabernáculo, amados. Se você fez a antiga escola de treinamento ministerial, você sabe o que é o tabernáculo. Se você não sabe, pergunta para o teu líder. Se o seu líder não sabe, está na hora de você fazer a academia do reino, amém? Ou o Arno pode repetir uma aula sobre o tabernáculo para nós, amados. Amém? Mas o tabernáculo seria a casa de Deus. Então, amados, os israelitas constroem esse tabernáculo no deserto. Quando terminaram, eles ungem todos os utensílios. Se esse lugar fosse o tabernáculo, tudo aqui estaria ungido. O microfone, a cadeira, né? O altar, tudo que fosse usado para o culto a Deus seria ungido, amados. Jacó, outro exemplo de unção. Jacó tem um sonho e vê uma escada que leva ao céu. Quando ele acorda, ele unge a pedra onde dormiu, chamando-a de casa de Deus.
Mas, amados, e a unção de Davi? E a unção de Davi tão conhecida? Deus diz para Samuel: vai para a casa de Jessé, eu encontrei o rei que eu procuro. Deus diz para Samuel: vai para a casa de Jessé, porque eu encontrei o rei que eu procuro. Eu encontrei um jovem segundo o meu coração. E Deus procura entre nós aqui, Deus procura todos os dias um jovem, um homem, uma mulher que tenha um propósito segundo o seu coração, um coração quebrantado, um coração contrito, em que ele possa repousar a sua presença. Não é isso que fala o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus quer descansar no seu coração. E sombra, amados, para estar perto, sombra significa que você está perto. Se você está na sombra de alguém, é porque você está perto. A grandeza de um homem, a grandeza de uma mulher, certamente não é o que ela é por fora, mas certamente é o que ela é por dentro. Então a grandeza de um homem e de uma mulher, ela reflete de um coração que busca a Deus, de um coração que está satisfeito em Deus. E toda mulher, todo homem reflete o Espírito que habita nele. Hoje, por onde você vai, por onde você passa, você reflete o Espírito que habita em você. Amém? Samuel é enviado para ungir Davi. E toda vez, amados, que Deus tira um profeta de um lugar e traz para cá, toda vez que Deus mexe com um profeta, não é para ele tirar férias. Toda vez que Deus traz um profeta de Deus para cá, é para profetizar algo sobre a sua vida, é para dar um desígnio para a sua vida. Samuel é deslocado para ungir Davi rei. Amém? Samuel, como era usado, como eles ungiam? Samuel traz um chifre, e dentro do chifre um óleo, menor um pouco que esse chofar. Era um vasilhame onde eles colocaram um óleo. Todas as vezes que eles ungiam, eles pegavam esse chifre e derramavam sobre a cabeça da pessoa que ele ungia. Por que o chifre? O chifre significa força. O chifre significa a força do animal, a virilidade do animal. O óleo de unção anunciava, amados, a Jesus Cristo. Todas as vezes que você estuda o Antigo Testamento, você tem que procurar Jesus. É muito lindo eu pregar Daniel e a santidade de Daniel, mas você sempre vai ter que terminar e entender que Daniel sempre apontou para a santidade de Jesus. Amém? Sempre, amados, sempre. A antiga aliança vai apontar para Jesus, e o óleo já apontava para Jesus. Para que serve a unção? Por que eu preciso da unção? A unção serve para fazer o que você nunca faria. A unção serve para você ter o que você nunca teria. E a unção serve para você chegar onde você nunca chegaria. Unção você não compra, unção você não vende, unção você não estuda na faculdade. Unção vem de Deus. E todas as unções bíblicas, falo de novo, apontam para Jesus. O comportamento de Davi revela a sua busca por um relacionamento com Deus, aponta para o tabernáculo, porque sendo homem espírito, tem conhecimento de Deus. Sendo homem alma, ele apenas tem conhecimento de si mesmo. E sendo homem corpo, ele tem desejo pelo mundo, amados. Sendo um homem corpo, ele deseja as coisas do mundo. Falando do tabernáculo, o átrio simboliza o corpo, lá fora, está fora. O lugar santo simboliza a alma. E o santo dos santos simboliza a busca pela presença de Deus, amados. Quando eu canto os louvores, eu quero passar do átrio, eu quero passar do estacionamento e chegar até aqui e ouvir a voz do louvor, e ouvir a entrega do louvor. E isso me traz uma satisfação no meu espírito, porque eu sei o Deus que eu creio, amém? Mas, amados, compartilhei isso um pouquinho no retiro dos jovens. Há um amor pelo mundo que nos impede de chegar no santo dos santos. Há um amor pelo mundo que não nos dá satisfação
estar na presença de Deus, que torna a movimentação no reino de Deus impossível, porque o mundo é tudo aquilo que não se submete à vontade de Deus, que não ouve a Deus, que não obedece a Deus. O mundo, amados, e aquilo que nós buscamos lá fora, é tudo que não se submete ao seu governo, porque o mundo não honra a glória de Deus, o mundo não almeja conhecer a Deus, o mundo não almeja a santidade de Deus, o mundo não quer aprender com a sabedoria de Deus, amados. E nós vivemos nesse mundo. Quantas pessoas você conhece, amados, que se afastaram dos preceitos de Deus? Quantas pessoas você conhece e consegue lembrar agora que se afastaram da palavra de Deus, que se afastaram das promessas, que esqueceram as suas promessas, que não amam mais os mandamentos de Deus? Quantas pessoas você lembra, amados, que oravam sem cessar, que você lembra que eles buscavam a Deus e amavam os seus conselhos? Quantas pessoas você lembra que eles entregavam o seu coração na adoração a Deus? E hoje é só um vazio, amados. Eles desprezaram a unção e não acreditam mais que são marcados pelo amor de Deus, amados. A unção serve também para te marcar. Porque eu preciso da unção de Deus para ficar firme no Santo dos Santos. Ele me deu, amados, e eu abracei. E daqui eu não saio mais, amados. Desse lugar eu não saio mais, amados. Eu estava orando no começo do ano pela igreja, amados. E esse é o ano de ouvir e obedecer. Esse é o ano do ouvir e obedecer. Diga assim: eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero obedecer ao Senhor Jesus. Amados, se conseguimos fazer isso, nos tornaremos outras pessoas. Amém? Então eu preciso da unção de Deus para ficar firme nos santos dos santos. Eu preciso da unção para refletir, amados, a imagem e a semelhança de Deus. Satanás quer desfigurar você. Existem muitas pessoas lá fora que estão desfiguradas, amados. Satanás quer modificar você. Satanás quer tirar você. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é a imagem e semelhança de Deus. Satanás, amados, quer te desfigurar. Foi isso que ele fez no Éden. Ele desfigurou Adão e Eva, lançando uma palavra maldita. Semana passada, o pastor Rideu falou um pouquinho sobre a queda. Espero que ele fale um pouco mais sobre a queda. O que aconteceu, na vida do homem após esse ato. Mas Satanás quer tirar de você a imagem e a semelhança de Deus. Quer tirar da sua família a imagem e a semelhança de Deus. Quer tirar dos seus filhos a imagem e semelhança de Deus. Quer tirar dos seus pensamentos a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Gênesis 2,16. E o Senhor Deus, amados, foi isso que olha o que ele faz com Adão e Eva. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 3, a resposta da mulher. A mulher disse a Satanás: não posso comer desta árvore, pois morrerei. Gênesis 3:4, Satanás indaga ela. Então a serpente disse: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Amados, o erro antes não foi comer o fruto. Antes de comer o fruto, eles só comeram fruto porque eles creram na palavra do diabo. Antes de comer o fruto, Eva creu na palavra do diabo. Antes de comer o fruto, Adão também creu na palavra do diabo. Entende, amados? Eles foram aliciados ali. Entende? É a palavra que Satanás sempre quer distorcer na nossa vida. É a palavra que nos traz salvação, amados. É a palavra que nós temos o dever de pregar. É a palavra que nós temos o dever de viver. Mas por que eu peco? Por que você peca? Porque o pecado me faz promessas. Foi isso que Satanás fez para Adão e Eva. Ele fez promessas.
E a minha natureza pecaminosa acredita nelas. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Você tem uma natureza pecaminosa. Uma predisposição para pecar. E isso nos faz rebelde contra Deus. A nossa escolha, amados, é sempre fazer a nossa vontade e não a de Deus. Não se engane. A sua escolha é sempre fazer a sua vontade e não a de Deus. A minha vontade, ela é até boa. A minha vontade, ela é até agradável. Mas ela nunca será perfeita. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entende, amados? Temos que lutar com essa natureza caída que há em nós. Temos que lutar, é a herança do Éden. Talvez a gente pense, eu pensava às vezes, poxa, eu não estava no Éden e recebi a culpa. Mas eu também não estava no Calvário e recebi a graça. Recebi o perdão de Deus. Amém? Olha ao seu redor, onde existe pessoas, a mentira. Onde você está inserido, no seu trabalho, na faculdade, por onde você anda, sempre haverá mentiras, sempre haverá corrupção, sempre haverá maldade, porque a natureza pecaminosa manifestou-se no início da genealogia. O primeiro filho nascido de Adão e Eva, Caim, foi um assassino. Então, de geração em geração, a natureza pecaminosa foi passada por toda a humanidade. Mas apenas um na história da humanidade, amados, que não tem uma natureza pecaminosa. Quem é esse? Jesus. Jesus é o único que venceu e não permitiu que fosse contaminado, amados, pela maldição de Adão. Jesus viveu uma vida sem pecado, de perfeição absoluta. Ele era o santo e o justo. Jesus era o santo e o justo. Amém? Eu estava orando no começo do ano, amados. Orando pela igreja, orando por nós todos. E o Espírito Santo foi bem claro para mim. Nós somos uma igreja profética, amados. Nós somos uma igreja que é bíblica, e eu amo estar aqui, por isso que eu estou aqui, porque nós somos bíblicos. Eu orava a Deus e Deus falou, eu estou movendo mais uma vez na Shalom o profético. Deus está movendo mais uma vez nesta casa o profético. Mas há uma diferença, amado, nesses últimos tempos. Deus está buscando aqueles que têm zelo pela presença de Deus. Deus está buscando aqueles que têm zelo pela palavra de Deus. Deus está buscando aqueles que têm zelo pelo compromisso com Deus. Essa é a diferença de um homem profético, de uma mulher profética. Aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Amém? Então a única razão que me faz pecar é acreditar nas promessas do pecado, amados. A única razão pela qual você um dia escolheu um pecado é porque você acreditou nessas promessas, amados. Você e eu acreditei em muitas promessas do pecado, amados. Ele prometeu que vai ser melhor, mais duradouro, mais doce, mais satisfatório. E à medida que sou enganado por essas promessas, eu peco. E à medida que sou enganado por essas promessas, você peca. E o pecado, amados, é o que eu faço quando o meu coração não está satisfeito em Deus, amados. Isso é o pecado. Quando eu não estou satisfeito em Deus, amados, eu peco, amados. Por isso, amados, nós clamamos e somos ensinados a uma vida devocional, a buscar a Deus diariamente, amados, a buscar a Ele, amados. Eu acordo pela manhã, eu quero buscar Ele com os louvores, eu quero buscar Ele pela palavra, não para pregar, não para ser líder, não para ser pastor, mas para que eu possa ter um tempo com Ele. E mais, eu quero me tornar agradável a Deus. Você já pensou em se tornar agradável a Deus? Por isso que quando ele olha para Davi, ele se agrada de Davi. Ele vê um coração que o busca. Sim, ele vê um coração que tem sangue nas mãos. Ele vê um coração que tem pecado nas mãos. Mas todas as vezes que Davi ganhava uma batalha, amados, ele erguia um altar a Deus. Ele ergueu um altar em Hebron. Todas as batalhas que ele venceu, ele ergueu um altar a Deus. Diferente de Saul. Que se a gente fosse falar de Saul, se você prestar atenção, Saul é ungido como príncipe. Saul nunca foi ungido como um rei. Foi ungido como príncipe, pela escolha do povo ainda.
Mas há uma diferença de unção de príncipe e unção de rei. Mas eu quero dizer que todos os dias ele busca esse coração quebrantado, esse coração contrito, que ele possa habitar. Deus não está interessado em milionários, Deus não está interessado nos inteligentes, Deus está interessado num coração quebrantado, num coração contrito, que ele possa usar, que ele possa manifestar o reino de Deus, que ele possa através desse coração trazer cura, que ele possa através desse coração trazer governo, que ele possa através desse coração trazer liderança, que ele possa através desse coração trazer uma vida abundante. Amém? Pecado é o que eu faço quando meu coração não está satisfeito em Deus. Adão, o que aconteceu com Adão? Quando ele crê nas promessas do diabo, o que acontece com ele imediatamente? Adão perdeu a consciência em Deus. Eu tenho andado por fora, eu tenho amigos aí fora, e quando você conversa com eles, amados, eu conheço pessoas que já disseram para mim que nunca abriu a Bíblia, que não conhece nada da Bíblia, que nunca entrou numa igreja. É meio insano para nós, né? Para o Brasil, né? Como nós fomos evangelizados. Mas certa vez um amigo falou, eu nunca abri a Bíblia. E você começa a andar, e você começa a conversar, e você começa a perceber que o mundo lá fora, que homens e mulheres, jovens, estão perdendo a sua consciência em Deus. E não há nada mais desesperador que um homem sem Deus. Não há nada mais desesperador que uma mulher sem Deus. Não há nada mais desesperador do que o jovem sem Deus. Não há nada mais desesperador que uma família sem Deus. Mas eu e a minha casa servimos a Deus. Amém? Diga assim, eu e a minha casa servimos a Deus. Glória a Deus. E os meus pés sempre querem estar no altar do Senhor, porque o meu chamado é para o altar, e o chamado de cada um de vocês, com certeza, amados, é para o altar. Amém? Então Adão perde essa consciência em Deus, e ele se enche da consciência própria. Ele foi despido da presença e da glória e da unção que antes o revestia, e ele diz, agora tive medo. Tá ligado? O pastor Saulo falou um pouquinho semana passada. Fica ligado. Eu não sou tão didático, eu falo por parábolas. Semana passada, o pastor Saulo falou um pouquinho. Na verdade, nós estamos falando, pode ser o terceiro domingo que a gente está falando de batalha. Vocês estão entendendo isso? É batalha espiritual. Vocês estão entendendo que vocês foram chamados para a batalha. Quando você aceitou Jesus para batalhar. Não é assim que Paulo fala para Timóteo, em Timóteo 2? Paulo fala assim para Timóteo, sofre pois comigo, Timóteo, presta atenção, Timóteo, sofre pois comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se alista no exército de Jesus se perde com os prazeres dessa vida. Ninguém que se alista no exército de Jesus perde tempo com as coisas dessa vida. E ele está falando, Timóteo, presta atenção, Timóteo, prega a palavra em tempo, prega a palavra fora de tempo, em tempo quando você tiver vontade, em tempo quando você estiver alegre, fora de tempo quando você estiver cansado, fora de tempo quando você estiver triste. Preste atenção, Timóteo, pregue a palavra, porque a igreja é a voz profética de Deus na terra, a igreja é o baluarte da verdade na terra, amém? E nesse exército, se você está aqui, se você se alistou, e vou dizer mais uma vez, não tem como você sentar nessa igreja, não tem como você sentar nesse banco aí e você ficar parado, não tem como você sentar aí e você não ser um líder nessa casa, não tem como você sentar nesse lugar e você não entender o seu chamado em Deus, não tem como você sentar aí e não saber que é um ministério de Deus dentro de você. Disse Adão, tive medo. A partir daquele momento começou-se a se esconder de Deus. Só a partir desse momento, amados, Adão começa a se esconder de Deus. Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo é o primeiro resultado da autoconsciência, que é a capacidade de perceber e reconhecer a si mesmo. Pensamentos,
pensamentos, sentimentos e identidade, amados. O medo é o primeiro resultado da autoconsciência, amados. Se você vive pela sua autoconsciência, você vive com medo. Você vive com medo, você vive com angústia, você vive longe de Deus se você vive somente a tua autoconsciência, porque Satanás ele te encontra na sua vida emocional, Satanás ele te encontra nos seus sentimentos, Satanás ele te encontra no teu intelecto, mas quando você chega na sua vida espiritual, ele já não te encontra mais, amém? Então o medo é o primeiro resultado da autoconsciência. E a ousadia é o primeiro resultado da consciência em Deus. O primeiro resultado, amados, é a ousadia. Uma vez eu era novo convertido, estava aqui prostrado diante do altar. A Iraci só usou uma palavra. Eu não me conhecia ainda. Eu não sabia para que eu estava aqui, para que eu vivi, para que eu nasci. Eu não entendia a minha vida em Deus, mas eu sei que eu estava ajoelhado, chorando e prostrando. E a Iraci apenas falou assim para mim: tenha ousadia no falar. Eu demorei muitos anos para entender, amados, mas hoje eu entendo, amém? Tenha ousadia no falar, porque a ousadia é o primeiro resultado da consciência em Deus, e foi isso que Davi entendeu no Salmo 119, de todo o coração te busquei, não deixe eu me desviar dos seus mandamentos, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, amados. Por que isso, amados? Você guarda aquilo que você ama, guardamos aquilo que amamos, guardamos aquilo que damos valor, guardamos aquilo que nos interessa. Quanto mais a palavra de Deus, amados, isso é mandamento. Eu devo guardar a palavra de Deus, você deve guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Só assim você vai viver uma vida consil, com a consciência em Deus, com a consciência que Ele é o Deus da sua salvação, com a consciência que Ele te tirou do império das trevas e trouxe para o reino da sua luz, com a consciência que a sua família é abençoada, com a consciência que nascerá de você uma geração que esmagará a cabeça de Satanás, uma geração se levanta para pregar o nome de Jesus, para manifestar as obras de Jesus, para falar que Jesus é Rei. Davi entende isso, por isso ele declara esse Salmo 119. Outro dia eu leio ele inteiro, amém? Quando nós nos tornamos concio, ter conhecimento, consciência de algo, concio da presença de Deus, não somos mais forçados a confiar em nós mesmos, amados. Quando você tem a consciência de Deus, você não é mais forçado a confiar em si mesmo, em nossa própria força, pois a presença de Deus está em nós, amados. A unção de Deus está em você, quando você tem a consciência nele. Eu preciso estar nele para que a vida dele esteja em mim, amados. Eu não posso buscar vida lá fora, amados. Eu tenho que buscar vida nele. Eu não posso buscar vida nos relacionamentos. Eu tenho que buscar vida nele, amados. Amém? Eu gosto sempre de lembrar disso, quando o Espírito Santo fez comigo e também fez com você. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei cheio dos meus valores. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei cheio dos meus argumentos, amados. Eu sou nascido e criado dentro de igreja, amados. Eu não tenho nenhuma influência de nenhuma outra religião que não seja o evangelho, dos dois lados da minha família, amados. Eu tenho pastor, eu tenho pregador, eu tenho músico, amados. Eu fui ensinado do Espírito Santo desde que eu nasci. Eu não conheço outra religião. Aliás, Jesus nunca veio para formar uma religião. Nós, o mundo que nos chama de religião, né, o cristianismo, Jesus desceu para formar um reino e nunca uma religião. Entende, amados? Eu nunca tive influência de nenhuma outra religião, amados, que não fosse a da verdadeira santificação que vem por Jesus, amados. Mas quando eu cheguei aqui, eu estava diante dos meus argumentos, amados. Eu estava diante dos meus medos, diante dos meus preconceitos. Então eu aceitei Jesus e Jesus disse para mim: ei, peraí, agora eu vou limpar a sua casa. Eu vou entrar na sua vida e eu vou tirar de você agora os seus argumentos. Agora não é mais o teu querer, não é mais o teu efetuar. Agora é o meu querer, o meu efetuar, é o meu agir. E para garantir que toda a limpeza que eu fiz nessa casa, eu deixarei o Espírito Santo, e Ele vai garantir que toda a limpeza que eu fiz aí na sua vida, o Espírito Santo garante que toda a limpeza que Jesus fez na sua vida permaneça para sempre. Amém, amados? Como é bom ter o Espírito Santo.
Então, quando nos tornamos conscios, temos o conhecimento ou a consciência de algo, conscio da presença de Deus, não somos mais forçados a confiar em nós mesmos, em nossa própria força, pois a presença de Deus está em nós. É tempo de voltar, amados, a ter um relacionamento com Deus. Eu não sei a sua história, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi a sua semana, se você está cansado. Eu trabalhei até ontem, amados, eu estou cansado, mas meu espírito clama, Abba, Pai. Então eu não sei qual é a sua história, eu não sei de onde você vem, amados, mas eu sei que é tempo de você voltar a ter um relacionamento com Deus. Eu sei que é tempo de você voltar a cantar para Deus. Eu sei que é tempo de você voltar a pregar a palavra de Deus. Eu sei que é tempo de você voltar a ter um relacionamento com Ele. Ele anseia pela tua consciência nele, amém? E é tempo de restaurar as nossas forças nele. Diga: Senhor Jesus, eu quero restaurar as minhas forças no seu nome, no seu sangue, no poder da sua palavra. Porque é Ele que nos capacita com poder e autoridade, unção para governar em todas as áreas das nossas vidas. Não lutamos mais contando com as nossas forças. Deus santificou os seus lábios para que você pudesse invocar o seu nome, amados. Eu tenho entendido isso há algum tempo. Deus santificou os meus lábios para que eu pudesse invocar o nome dEle, amados. Nós temos livre acesso hoje para invocar o seu nome, amados. Não precisamos mais ser sacerdotes da antiga aliança como uma unção sobre nós para que a gente pudesse ser digno, amados, de pronunciar o seu nome, amados. Hoje nós temos uma unção de Jesus sobre nós e nós temos os lábios santificados para invocar e proclamar o seu nome. E a presença do Espírito Santo, amado. Esta presença do Espírito Santo habita em você agora, neste momento. E ao mesmo tempo que a unção reveste todo o seu corpo, revestindo a armadura de Deus, amado. Posso arriscar dizer que hoje, amados, a unção reveste toda a nossa armadura. Amados, mas nós não usamos o óleo? Sim, amados, nós usamos o óleo como símbolo, amados. Eu fui ungido várias vezes. Nessa casa, fui ungido como um pastor, mas é um símbolo, amados. É apenas um símbolo. E nós estamos lembrando dos nossos patriarcas que usavam o óleo da unção quando a presença de Deus, o Espírito Santo, habitava. Mas hoje o Espírito Santo, Ele está aqui. E nós já sabemos que Ele é uma promessa que já se cumpriu. Mas é Ele, amados, é o Espírito Santo que reveste, que faz o brilho da unção brilhar em você. É o Espírito Santo que faz o brilho da unção brilhar na sua vida, que faz brilhar nos seus olhos. Amém? Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, mas sem mim, nada poderes fazer. O Espírito Santo reveste a tua armadura, amados. E aí, amados, Efésios 6:10, terceiro domingo que nós estamos falando de Efésios 6:10, amados. Estamos entendendo que nós somos chamados para batalhar, amados. Certa vez, o ano passado, eu estava conversando com um irmão pós-encontro. Ele estava servindo com a gente, mas era pós-encontro. E tem algumas dificuldades, algumas batalhas para vencer. E ele estava limpo. E eu cheguei para ele: irmão, como é que está? Está limpo? Estou limpo, irmão. Estou limpo. Amém? Daí ele falou assim: eu não lembro. Às vezes a gente fala as coisas e não lembra. Eu lembro que ele falou para mim: eu lembro que você pregou anos atrás que as batalhas que você venceu, os demônios que você venceu, o Natan não lutou mais. É verdade, amados. As batalhas que você vencer, teus filhos nunca mais vão vencer. E nessa situação ele falou assim para mim: eu vi meu filho fumando maconha. Eu falei: nunca mais vou fumar maconha, porque eu não quero isso para o meu filho. Entende, amados? Eu entendi isso, que as batalhas que eu venci, o Natan nunca venceu. Eu tive filho fora do casamento, graças a Deus o Natan firmou a sua aliança no casamento. Entende? Graças a Deus, ele entendeu e ele esperou para casar. Ele não tem culpa nenhuma disso. Mas um filho fora do casamento sempre foi a vontade de Deus que ele nascesse dentro do casamento. Tudo certo, foi a minha escolha. O Natan não tem nada a ver com isso. Eu santifiquei, eu entreguei ele para Deus. Mas se fosse corretamente a vontade de Deus, nunca seria essa, amém? Sempre foi, e eu sempre orava, ansiava para que ele casasse antes de ter filho. Graças a Deus, amados, ele escolheu as palavras de fé, ele escolheu os conselhos do Senhor, e ele se guardou, amados, e quebrou, e assim é na minha família, amados. Eu tenho vários primos, várias primas que têm filho fora do casamento.
né? Podia falar um pouco sobre maldição familiar outro dia, mas essa é a verdade. As lutas que você lutar hoje, que você vencer, seus filhos não terão mais que lutar. Amém? O filho desse meu amigo não vai ser entregue às drogas. Nunca vai se entregar às drogas. Outra situação também, há uns anos atrás, o meu amigo, meu irmão, eu dou a paz do Senhor para macumbeiro, para espírita, para umbandista, dou a paz do Senhor para todo mundo. E esse é espírita. E sabe o que eles acham, Porque às vezes eles querem me converter à religião deles. Falei, meu Deus, vocês não sabem de nada. Aí ele fumava muito, eu ficava, pô, Pia, para de fumar, para com isso. Não dá nada, não dá nada. Falei, quando teu filho nascer, vai fumar. Falei, não vai, você é o super-herói, com certeza, teu pai fumava, teu avô fumava. É verdade, meu pai fumava, meu avô fumava. Quando o menino dele tinha, 2, 3 anos, ele chegou em casa, estava fumando na varanda, o piazinho dele pegou o lápis de cor e pum. Ele olhou aquilo, nunca mais fumou. Não falou para mim, outros amigos falaram para mim, mas ele nunca mais falou para mim. Então, amados, 6:10, Efésios 6:10 fala assim, da armadura de Deus: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás quer tirar de você, amados. Ele quer desfigurar como? Satanás quer tirar de você o capacete da salvação, para que a sua mente não esteja em Cristo. Satanás quer tirar de você a couraça da justiça, para que você não proclame a sua justificação. Satanás quer tirar de você a espada de Cristo, para que você não creia na palavra. Satanás quer tirar de você a força dos lombos surgidos, para que você não creia em toda a verdade. Satanás quer tirar de você o escudo da fé, para que você não tenha defesa contra os dardos inflamados do maligno. Satanás quer tirar de você a oração, para que você não manifeste o reino orando. Satanás quer tirar dos seus pés a força para pregar o evangelho da paz, amados. É dessa forma que ele te desfigura, amado. É dessa forma que eu fui desfigurado. Mas a unção revela o corpo glorificado, um corpo espiritual, incorruptível e superior, que resulta da transformação do corpo carnal para o corpo glorificado, fortalecido pelo Espírito Santo, que é o resultado do batismo no Espírito Santo, que é o resultado do batismo de arrependimento. Então, amados, que eu quero chegar até aqui e dizer que o sangue de Jesus é a unção que Jesus derramou sobre você. O sangue de Jesus é a unção eterna que está sobre a sua vida. Há poder no sangue de Jesus para restaurar, há poder no sangue de Jesus para transformar, há poder no sangue de Jesus para curar a sua vida, há poder no sangue de Jesus, amados. Esta é a unção que reveste toda a sua vida e toda a sua família. Esta é a unção, amados. É isso que nos faz ser igreja. É isso que vale a pena nós estarmos aqui. O sangue de Jesus que nos ungiu. Primeiro, só vale estar aqui porque Jesus morreu. Segundo, só vale a pena estar aqui porque Jesus ressuscitou. Terceiro, só vale a pena estar aqui porque Jesus liberou poder sobre a igreja e chama-se o poder da ressurreição de Jesus. O poder do sangue de Jesus sobre a igreja. Se tirar de nós a morte de Jesus, se tirar você da morte de Jesus, se tirar de nós o poder sobrenatural da ressurreição de Jesus, se tirar de nós o poder sobrenatural do sangue de Jesus, perdemos toda a nossa identidade, perdemos o sentido de ser igreja, não passamos de uma religião qualquer, amados. Se tirar de nós a ressurreição de Jesus, se tirar de nós o sangue de Jesus, nós não passamos de pessoas qualquer. Atos 20, 28, amados, diz assim sobre você: cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como os bispos para pastorearem a igreja, os colocou como líderes para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Jesus comprou você com seu próprio sangue. Deus, ao resgatar você, Ele comprou com sangue. A sua salvação não foi comprada com dinheiro. A sua salvação não foi comprada com boas obras. A sua salvação não foi comprada por mérito. A sua salvação não foi comprada por religiosidade. A sua salvação foi comprada pelo sangue. Amém?
Só há salvação para mim, porque estou debaixo do sangue. Só há perdão, porque estou debaixo do sangue. Não basta apenas você saber que Jesus morreu por você. É necessário reconhecer que esse sangue está sobre a sua vida. Ele morreu pelos pecados e me deu a redenção. Amados, não basta você saber que essa é a Bíblia, se você não medita nela de dia e de noite. Não basta saber que Jesus morreu numa cruz, verteu todo o seu santo sangue carmesim por você, se você não reconhece, amados. E estar aqui é porque você reconhece Ele. Amém? Oséias diz assim: devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer é reconhecê-lo. Estar agora na igreja, neste momento, com a mente em Cristo, é reconhecer que o sangue de Cristo está sobre a sua vida. É isso que nós fomos chamados, para reconhecer que o sangue de Jesus está sobre a minha vida. É reconhecer que o sangue de Jesus está sobre a sua família. O sangue de Cristo é o tema principal da vida. O sangue de Cristo é o tema principal da vida. E a vida é um dom de Deus, uma dádiva preciosa que deve ser vivida com amor, fé e gratidão. A vida é um dom de Deus, uma dádiva preciosa que deve ser vivida com amor, fé e gratidão. Mas isso não aconteceu sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, amados. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Velho Testamento, entenda isso, no Velho Testamento, no tabernáculo, um cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, para pedir perdão pelos pecados do povo. Tudo isso, amados, apontava para o sacrifício de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele termina dizendo: tetelestai, está consumado, eu verti todo o meu sangue e redimi os seus pecados. Então sangue, amados, é a porta de conexão. Sangue é a porta de conexão entre o céu e a terra. Sangue é a porta de conexão da intimidade entre você e Deus, entre você e Jesus, entre você e o Espírito Santo. Sangue é a legalidade que faz o Espírito Santo habitar agora em você. O Espírito Santo só habita em nós porque o sangue dá legalidade para que ele habite em você, para que ele transforme você novamente a ser a imagem e a semelhança de Deus. O sangue é a porta de conexão. É por causa do sangue que hoje você pode ser chamado de filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Amém? Esse é o sangue que restaurou, e você pode ser chamado hoje de filho de Deus, você pode ser chamado hoje de filha de Deus. Esse é o sangue agora que mostra para todo mundo que você tem a imagem e semelhança de Deus, com suas atitudes, com seus sentimentos, com seu comportamento, com o seu andar, com o seu caminhar, naquilo que você pensa, naquilo que você faz. Essa é a legalidade. O sangue te tornou filho e a imagem e semelhança de Deus. Jesus resgatou você agora, e você está santificado para poder viver uma vida em abundância, uma vida longe do pecado, e mais, ter força para lutar contra as obras do diabo, a partir da armadura de Deus, que foi ungida pelo Espírito Santo, e ele está agora em você e habita em você. O sangue nos dá a legalidade de eu ser chamado filho de Deus. Eu posso dizer hoje que eu sou filho de Deus. Eu posso dizer hoje que eu tive um batismo de arrependimento em Deus. Eu posso dizer hoje que eu sou cheio do Espírito Santo, e nele habita todo o seu dom, todo o seu ministério. E isso é sobre você. Deus te encheu de amor, Deus te encheu de paz, Deus te encheu de alegria, Deus te encheu de mansidão, Deus te encheu de domínio próprio, porque o Espírito Santo gerou em você, através do sangue, um corpo glorificado, um corpo que busca a Deus, um corpo que pode ser semelhante a Deus. Amém? Pastor Fernando. Glória a Deus, amados. Esse santo sangue carmesim precioso corre aí nas suas veias, amados. Satanás nos desfigurou, mas o sangue nos torna novamente a imagem e semelhança de Deus, amados. E vamos cantar esse louvor, que você possa entender o quanto você é amado em Deus.
Que você possa entender o quanto Deus tem expectativa na sua vida, amados. Para todo lugar que eu vou, seja pregando para 7 pessoas, ou para 100, ou num grupo familiar grande, num grupo familiar pequeno, eu tenho a expectativa, amados, da presença manifesta de Deus, amados. Eu tenho a expectativa que todos reconheçam esse poder desse sangue, amados. Amém? João Batista está às margens do Jordão, batizando nas águas. João Batista está batizando nas águas, e as pessoas vinham a ele e diziam: João, você é o Messias? Ele dizia: não, eu apenas batismo com água. E ele batizava com água, e ele batizava com água. E as pessoas diziam: João, você é o Messias, João, você é o nosso Salvador. E João dizia: não, eu apenas batizo com água, eu apenas batizo com água. Então ele estava dentro da água, ele vê as margens do rio, Jesus chegando, e ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo apenas com água, mas virá ele, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, e batizará vocês com o seu amor, que ele levou naquela cruz, restaurando a minha vida, a minha casa e a minha família, amados. Levante-se, amados, vamos louvar, vamos adorar, e adore aquele que te ama, amados.